Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Nós aqui no rondonialvivo.com, mais uma vez, é claro, marcando presença para te deixar sempre muito bem informado sobre tudo o que aconteceu. E no final de semana, no último sábado, no último domingo, perdão, aconteceu o Enem. Você que fez o Enem, ó, muito boa sorte e espero que esse teu exemplo não desista também. Sirva para outros para fazer, não, vamos tentar, não deu esse ano, mas ano que vem você não pode parar de estudar para ficar naquela turma do neném, né? Neném, Enem, é a turma do neném, nem trabalha nem estuda. Não faça isso não, pelo amor de Deus. E você também não deixe de tentar sempre. Esqueça a questão da idade. Tenta estudar, é sempre um novo horizonte que você está abraçando. E abraçar novos horizontes sempre faz a gente crescer, refrescar a mente, abrir, expandir e falar assim, não, o mundo não é só esse mundinho que eu vivo aqui não, com certeza. Mas nesse final de semana também foi muito agitado. Na Bolívia, então, o Evo Morales renunciou. Dizem que ele renunciou para evitar a confusão, mas dizem que na verdade o motivo da renúncia foram as Forças Armadas. Ou você renuncia ou a gente assume. Ou seja, foi um golpe, na minha opinião, foi um golpe. Falta só assumir que foi um golpe. E eu espero que a Bolívia não. Já repetiu a velha história boliviana, né? De golpes, de atentados, de tira partido, tira presidente, bota presidente e a junta militar por trás sempre comandando essa forma de tratar a política nacional boliviana. Eu só espero que as coisas se resolvam, porque afinal de contas temos muitos brasileiros lá, é um país vizinho nosso aqui, ou seja, o que acontece na Bolívia, bem ou mal, afeta a gente aqui. Tem toda uma fronteira que economicamente há uma troca entre os dois países. Vamos esperar os próximos capítulos. E aqui em Porto Velho hoje tem uma reunião dos camelôs com o pessoal da prefeitura para decidir aquela questão de como ficam os camelôs da Barão do Rio Branco. Semana passada foram lá, tentaram, já notificaram todo mundo para sair. E a reunião está tendo lá na prefeitura, né? Só que a reunião é para os camelôs, mas não para a imprensa. A imprensa não pode participar, porque, segundo o representante da prefeitura, a imprensa é agitadora. Gente, cá para nós, hein? Começa assim e é daí para pior. Quer dizer que faz uma reunião sobre algo público que interessa a toda a população de Rondônia e a imprensa não pode participar porque está agitando. Com certeza, os gestores da capital devem se preocupar com coisas muito mais importantes que você não precisa andar muito em Porto Velho para ver que tem problema. Fica doente, vai numa UPA, lá da Zona Leste, por exemplo, da Sul, e vê como é que você vai sofrer. Tem o teu filho que mora no distrito aí e precisa de transporte escolar, que semana passada estava todo mundo lá na prefeitura acampados, brigando por isso, e ainda tomaram uma decisão provisória, meia boca, que eu não sei se vai vigorar. Devem dizer que agora não pode, a imprensa não pode participar de uma reunião? Pelo amor de Deus, hein, gente? A galera do Hildon Chaves tá, como diz outro, sonhando na maionese. E o pior disso, né, é que o Hildon Chaves está lá na Coreia, meu amigo. É, do outro lado do mundo. Lá na Coreia, na Ásia, se reunindo para o intercâmbio cultural e se reuniu com o pessoal do distrito, do distrito, do distrito, do distrito de uma província lá na Coreia. Ou seja, é brincadeira ou não, é palhaçada, né? Mas vamos ver. Agora, por falar em coisa interessante, sábado foi lançado um livro muito bom da Cleide Blackman falando sobre a imigração do Caribe para Rondônia, na época da Estrada de Ferro. Vale a pena a gente dar uma acompanhada. E é claro, nesse mês de novembro está se comemorando o mês da consciência negra. E é um assunto que não deve sair de pauta também. O preconceito existe, é cruel, é um preconceito que desfaz sonhos, que causa muitas tragédias no Brasil. É um preconceito que, por mais que alguém fale, existe só preconceito social, existe social, não é racial. Gente, é racial sim. Preconceito social pode até existir, mas o racial existe também. Agora dizer que é só um e não tem o outro, isso aí é palhaçada. Mas, 20 de novembro, acontece o Dia Nacional da Consciência Negra. E eu estou aqui para conversar sobre a programação que está acontecendo no IFO, muito interessante mesmo, para debater, para conversar sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre como combater isso e como você está, claro, muito mais bem informado sobre essa tragédia nacional. Afinal de contas, quando você pensa em história, o Brasil foi um país do mundo a abolir a escravidão. E só aboliu entre aspas, né? Por pressão. Ou seja, de uma hora para outra os negros foram jogados na rua. Assim, olha,
acabou a escravidão, vocês vazem aqui da fazenda, que nós vamos contratar os trabalhadores europeus, que trabalham muito mais que vocês negros. Vocês dá sempre com a fama de preguiçosos. Construímos um país nas costas e não, só foram preguiçosos. Mais de vários anos a escravidão, de quando começou, desde 1500. Foram na África, sequestravam os negros, traziam para o Brasil aquele navio negreiro. Quem não aguentava a viagem morria. Só chegaram aqui os bons mesmo, os mais soldados, os mais fortes. Que quem tivesse com uma gripe, meu amigo, com certeza não ia chegar até o final da viagem da África para o Brasil. Obrigado, né? E quando fala em cota, ninguém fala, porque cota é coisa, isso é aquilo, é mimimi. Não, não é mimimi não, meu amigo. Construímos a economia desse país e temos direito a ser reconhecidos como povo, como raça e privilégio, não, acesso ao que nos foi roubado. Tá bom? E para falar sobre isso, estou aqui, sabe com quem? Com o William Nogueira, do IFRO, que está organizando aí uma semana de debates, vários eventos, muito interessantes lá no IFRO. Ele vai começar aqui conosco, explicar um pouco sobre ele é historiador, sobre essa semana, sobre a questão do racismo, como ele é visto no Brasil, de que forma ele se manifesta e os prejuízos que ele tem causado a muita gente. Tá bom? Antes dele falar, por falar em racismo, no final de semana, os jogadores brasileiros sofreram racismo na Ucrânia. Foi uma confusão, ninguém saiu chorando de quadra. De quadra não, de campo. Lamentável. William, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, Ivan. Estamos aqui, né, para estabelecer esse diálogo sobre o Novembro Afro e discutir essas questões sobre a questão do negro no Brasil, em Rondônia, como ele é tratado, como ele é visto, né? Beleza. Antes de começar, quem é o William Nogueira? É difícil a pergunta não, né? Olha aí, o William Nogueira, eu sou porto-velhense, né? Nasci aqui em Porto Velho, estudei na Uni, me formei em 2007, fui professor municipal e depois fui para o IFRO de Colorado, no campus de Colorado, passei 2 anos e hoje trabalho no campus Porto Velho, Calama, aonde a gente criou um núcleo de estudo afro-brasileiro indígena, que é justamente para trabalhar sobre essas temáticas em relação à história e à cultura afro e indígena também. E eu tenho aí, né, também participo da Escola de Samba da Zona Leste, fiz meu mestrado sobre a Festa do Divino, que é a festa mais antiga do nosso estado, ali na região do Guaporé, né, Costa Marques, Guajará-Mirim e também ali Pimenteiras do Oeste, né, São Francisco, São Miguel, toda aquela região do Vale, em 2014, né, 2014, 15 e 16 eu fiz esse trabalho sobre a Festa do Divino, que também é uma festa quilombola, é uma festa que representa esses dois mundos, né? O mundo europeu e o mundo afro, o mundo africano, junto com o mundo indígena. Então, na verdade, são os 3 elementos do nosso estado na Festa do Divino, o Divino, né, do Guaporé. São 3 minorias, né? Batalhando para conservar as tradições, né? Isso. Tá certo. Agora, William, o que é esse terceiro Novembro Afro? Esse terceiro Novembro Afro é a união de vários setores para a gente realizar eventos de divulgação da questão afro em Rondônia, né? Então a gente tem aí o CEPI, o Conselho de Igualdade Racial, né? Antônio Neto, um abraço, a FECAUBER, Ana Carla, que é a presidente, o GPA, do professor Marco Domingos Teixeira, né, da Uni, o NEAB, representando o IFRO, né? O IFRO tem essa questão no seu estatuto, no seu regimento, no seu PDI, e aí tem vários outros parceiros que estão junto com a gente realizando esse evento. CUFA, a União de Capoeira do Estado de Rondônia. Então a gente tem vários grupos, né, para fazer essas atividades. Tá certo. Como é que nasceu essa ideia desse? Como é que foi essa... Assim, a gente vive nesses últimos 4 anos, né, desde 2016, uma dificuldade orçamentária. Então a gente resolveu se unir para ver se a gente conseguia chegar a mais lugares e também a questão de orçamento para fazer essas atividades. Então, unidos a gente consegue fazer,
né, e consegue chegar a outros lugares que a gente não chegaria separado. Então, a partir de 2016 começou a ter essa ideia de ter unificar as atividades. Tá certo. Agora, como é que foi essa recepção por parte da sociedade e dos alunos, principalmente? A gente tem aí uma boa entre os alunos, né, e parte da sociedade. A questão afro, ela é uma questão que, de certa forma, a sociedade colocou de lado no início da República, né? Houve, como você estava falando, uma verdadeira amnésia sobre a questão da escravidão. O Brasil teve 300 anos de escravidão e, depois da abolição, não conseguiu resolver essa questão, né? Como é o negro no pós-abolição? E aí, a partir da luta do movimento negro, o que vai acontecer? A gente vai colocar essa pauta em evidência. E essa pauta está sendo aí discutida em toda a sociedade, positivamente, e é claro que existe também uma posição negativa, né? Mas a gente precisa levar esses assuntos para a sala de aula, né? A partir de 2003 tem uma lei obrigatória, que é a 10.639, ela vai tornar o ensino de história e da cultura afro obrigatório em todo estabelecimento de ensino no Brasil. A partir de que ano? 2003. Mas até hoje está... Até hoje ainda sofre com alguns descasos, né? A gente sabe que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Essa é uma que não tá pegando. Essa é uma luta, né? A gente vem batalhando aí para que ela seja estabelecida. Mas é claro que a gente sabe que há setores que não querem, que não fazem a menor questão de implementar, né, essa lei. Você falou que nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil. Foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Quais são os resquícios que esse sistema escravocrata deixou na nossa sociedade? Ou os prejuízos? De um país extremamente desigual, né? A gente tem aí apenas, até hoje, 11% do Brasil controla 80% do PIB. E se a gente for ver, desses 11%, a maioria são brancos, né? E se a gente for para a nossa sociedade de Rondônia, se a gente for agora no Urso Branco ou no Pandinha, a maioria da população carcerária desses dois presídios serão negras. Então, a escravidão ainda é um tema que coloca o Brasil contra a parede, né? Por que a gente não resolveu? Por que a gente faz de conta que não existiu, né? Então, a gente precisa batalhar para tornar a sociedade mais igual. Quando a gente faz isso, a gente também torna o negro mais igual, que até hoje o negro não é igual, ele não é um cidadão pleno, ele é um cidadão de segunda qualidade, tanto pelo Estado quanto pela sociedade. William, quando a gente fala em racismo no Brasil, muita gente fala assim, porque no Brasil não tem racismo, na América é que tem racista lá, porque lá eles estão brigando, porque lá teve a Ku Klux Klan, porque lá teve todo o movimento de libertação. Qual a diferença do racismo do Brasil para o racismo norte-americano? Ou o racismo não tem diferença? Aqui o racismo, ele é um racismo velado, né? Um racismo silencioso. O racismo americano, ele é um racismo evidente, né? Até os anos 60, havia espaço no ônibus para negros e para brancos, né? E a partir da luta de Rosa Parks e de Martin Luther King, o que vai acontecer? Vai acabar com isso. Havia espaço no cinema para negros e espaço para brancos. Bebedouros para negros e para brancos. Isso. Então, isso nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Virgínia não, Tennessee, Alabama, Geórgia, Flórida, isso era comum até os anos 50 do século 20. E a partir dos anos 60, aí vai ter uma verdadeira revolução. Isso
com muita luta, vai acabar. E o Brasil, não. O Brasil sempre vai levar vamos dizer assim, na maciota, né? Não coloca o problema na sala. Sempre é um problema Embaixo do tapete da sala. Debaixo do tapete. Ou na cozinha. Ou na cozinha. Então, o racismo brasileiro, então você vê que houve uma política no início da República para tornar o Brasil branco. O pensamento era que era para embranquecer o Brasil e com a ajuda de quem? Dos migrantes que vieram da Europa, italianos, espanhóis, alemães, tudo isso eles foram tratados de uma forma diferente do que os negros. O acesso à terra foi melhor para os europeus do que para os negros ali após a abolição. Né? Tinha vários fatores de investimento, de financiamento que só tinha acesso quem era migrante europeu. E os negros do Brasil, que nasceram no Brasil, não tinham esse acesso, foram colocados de lado. Aí tem uma palavra que só tem no Brasil: favela e saudade, né? São duas palavras que só tem no português do Brasil. Então a favela nasce justamente pós-abolição. Os morros vão ser ocupados justamente por esses negros que vieram da fazenda, né? Que foram libertados em 1888, em 13 de maio. E, mesmo assim, parte da elite, é bom que se diga, não queria que a abolição acontecesse. A abolição, segundo alguns senadores e deputados, era para acontecer em 1922. Meu Deus do céu. Olha só, né? Então tem aí uma luta extraordinária. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, que vão fazer de tudo durante 30 anos, né? Para fazer a abolição no Brasil. Só que chega no final eles não conseguem. A Lei Áurea era para ter 23 artigos. Foi aprovada com 2. E mesmo assim, porque eles usaram da religião da princesa Isabel para pressioná-la, e ela conseguiu, mas ela conseguiu só a extinção da abolição. Ela não conseguiu o que acontece? A democracia de terras que eles falavam, que era justamente nos Estados Unidos. O que aconteceu? Quando foram libertos os negros, cada negro ganhou uma mula 40 acres. E 40 acres de terra. E aqui não aconteceu isso, certo? Foi literalmente jogado ao léu, como os antigos diziam, né? Jogado às traças. Agora, quando a gente ouve um discurso muito comum de porque o racismo é mimimi, que tem racismo social, mas não tem racismo por causa de cor no Brasil. Como é que você rebate essa afirmação? Eu sempre digo que mesmo, vamos pegar os jogadores, né? Os jogadores de futebol com seus salários altíssimos, né? Que eles têm acesso ao mundo do consumo e têm acesso, por exemplo, a uma Mercedes-Benz, a uma Ferrari. Então, vamos dizer o seguinte: quando eles saem pela zona sul do Rio de Janeiro, numa Ferrari ou num Porsche, eu não sei se pode falar, pode, né? O que acontece? A polícia sempre vai parar esse jogador negro. Nunca vai parar um branco. Porque ela desconfia que ele seja um ladrão. Então a sociedade, o Estado, ele não trata o negro como igual. Por que o negro não pode ter um carro desse? Né? E a gente sabe que mesmo assim são pouquíssimos que têm acesso a esses carros. Então, mesmo quando ele tem dinheiro, ele não é visto como um cidadão plano. Ele é sempre um cidadão de segunda classe. E aí eu pego a discussão que a Carmen Lúcia, né? Que eu sempre digo que é mais de direita do que ela, não pode existir, né? É um direito liberal, e isso não é extremamente, a pessoa tem, né, pode ser o que ela quiser. E ela diz o seguinte: as cotas vão existir enquanto o Estado e a sociedade não tratar o negro como igual. E não tratam. A questão social não muda, né? Ela não muda mesmo quando o padrão de vida do negro aumenta. Ele sempre vai estar se explicando, sempre vai ter que se explicar
perante a sociedade ou perante o Estado. Como é que a gente entende, por exemplo, quando eu vejo pessoas negras dizendo, não, no Brasil não tem racismo? Eu acho muito impressionante, porque tem uma história que aconteceu comigo, uma amiga minha polonesa, chegou para mim uma vez, lá na Escócia, e falou para mim bem assim, Ivanilson, você é brasileiro mesmo? Eu falei, sou, por quê? Não, porque eu vejo as novelas as novelas do Brasil no meu canal lá da Polônia, né? Brasileiras, e não tem pessoas negras, sai de lá mesmo. Então eu fiquei pensando comigo. É triste ouvir um negócio desse, né? É. Não digo nem pela ignorância dela, porque ela de outro país não tem obrigação de Ela saber. não tem obrigação. Mas você parar e falar assim, pô, meu país é fogo, cara. É isso aí. Então a gente vê aqui, ó, o modelo de beleza, né? Modelo europeu. Mesmo a maioria da população sendo negra, o modelo escolhido é o modelo olhos azuis, olhos verdes, cabelo ruivo ou louro. E esse modelo quer dizer o seguinte: quando os negros falam que não tem racismo, né, ele é educado, né? Ele vê um modelo que ele não se encaixa. E o modelo, por quê? Ele se tornou invisível na nossa sociedade. Então, dos anos de 900 a partir de 900, a partir da proclamação da República, então há um trabalho de colocar o negro como invisível. E essa invisibilidade leva muitos negros a dizer que não existe racismo, que não existe preconceito no Brasil. E o que há é justamente o contrário. Ele não se vê e ele acha que não, ele não existe. Não existe. Né? Existe uma história do negro no Brasil. Existe uma história da cultura brasileira, da cultura afro no Brasil. E aí é por isso que a gente precisa fazer o Novembro Afro. Dizer que o negro existe, que o negro fez história, que o negro foi sujeito, né? Que o negro criou a cultura, parte da cultura brasileira, o samba, né? Como o samba foi perseguido, como o samba a capoeira, como a capoeira foi perseguida. E durante muito tempo. Depois se tornou o quê? Símbolo da identidade nacional. Hoje não se fala do Brasil sem falar do samba. Samba em quimbundo, que é uma língua da África Central, quer dizer pular de alegria. Era uma mistura de religião e o profano ao mesmo tempo, como é característico do Brasil, né? Então, o samba, ele nasce como perseguido, ele vai muitas vezes zombar, ironizar aquela sociedade de brancos, e o samba vai criar o carnaval, né? O carnaval brasileiro. A história do samba no Brasil, desculpe te interromper, mas seria muito parecida com a história do blues americano, né? Isso. O Brasil, a gente fala, né, que o Brasil está foi o país que mais recebeu africanos escravizados, 6 milhões a 10 milhões. Todo ano a estimativa aumenta. Cada vez que aumenta o estudo, né, aumenta essa estimativa. Mas vamos dizer que 10 milhões vieram. Foi o país que mais recebeu negros, né? E aí a gente sabe pouco sobre a história da África, das Áfricas que vieram. Por isso que muitas vezes o negro diz, não tem. Mas a gente recebeu muito. Então, se você faça uma pesquisa, quantos juízes você conhece que são negros? Aqui no estado, acho que eu só conheço um. Quantos médicos na nossa cidade a gente conhece? Porto Velho, que é a maior, né? A gente tem aí no máximo 5 e possivelmente 2 se consideram negros, né? Então, como o negro se viu ou como essa sociedade tratou o negro diz muito sobre isso, né? O negro não vai se ver nessa sociedade, ele vai procurar o padrão branco, certo? E aí a gente tem isso, tem mais ou menos 230 modos de dizer eu sou morenujano, eu sou café com leite, eu sou cor de canela, mas ele nunca diz que é negro, certo? Então há o que eles criaram, né? Eu tenho que tornar o Brasil branco, e aí eles criam um modelo que vai seguir o padrão europeu, e o negro vai ser colocado de lado. Só que mesmo perseguido, mesmo colocado de lado, parece que
que a cultura não morre, né? Ela sobrevive a esses ataques. E foi sobrevivendo a esses ataques que 40 anos depois a gente vê Getúlio Vargas colocando. É claro que ele usa isso como política, né? Como a gente sabe, ele foi o maior político do século XX brasileiro. Ele coloca isso como símbolo da identidade nacional. Aí o samba passa a não ser mais perseguido, né? E aí o samba ganha o mundo e começa, é claro, não questionar a questão social, começa a falar positivamente do Brasil. Depois, na década de 60, ele volta de novo. Mas o importante é que ele se tornou um traço, né? Não mais perseguido, mas um traço da identidade nacional. Você vem da academia, você é professor no IFRO. Aí são duas perguntas em uma. A pergunta é: por que os negros não ocupam os espaços onde se exige melhor ou maior formação acadêmica? E qual a tua opinião sobre as cotas para o ensino superior? A gente tem que entender, né, que os trabalhos que foram dados aos negros no início era o trabalho braçal, né? E com muita dificuldade. A gente vê que o melhor trabalho que um negro podia ter em 1910 era ser marinheiro. E mesmo assim ele sofria preconceito. A gente tem a revolta da Chibata justamente falando sobre isso. Okay. E aí o que acontece? Ele vai ser separado, literalmente separado. Isso que é o difícil do Brasil. Não existe uma lei que separou, né? Mas, de fato, separou. Certo? Então, certos trabalhos serão para brancos e certos trabalhos serão para negros. E isso também se dava nas escolas. A escola pública, né? Quando tinha vaga, primeiro era o branco. Tinha 10 vagas. Essas 9 vagas seriam ocupadas pelos brancos. A última seria do menino negro. Ou as 10 pelo branco, se sobrasse, se sobrasse, ia para o menino negro. Então era muito, muito, muito difícil esse acesso do negro a um padrão, vamos dizer assim, ao segundo escalão da burocracia estatal, a ter um emprego formal, certo? E aí, por exemplo, o sambista sempre foi considerado malandro. Então a gente não contrata negros porque os negros são malandros. O que é malandro, né? Aí, outra discussão. Quando se fala em cota no Brasil, é porque se não tiver a cota, a gente vai ter essa desigualdade física, social e econômica. Certo? A cota, ela vem para justamente tornar o diferente igual. O negro é diferente na nossa sociedade, né? Então, a lei vai fazer, pelo menos em 30 anos, a cota não é para ser para sempre, ela vai tornar o acesso à educação, no caso, igual. E aí, ela tem um período também, certo? Um período de 30 a 20 anos. A gente tem o quê? O acesso à universidade pública pelos brancos e aqui. Em 10 anos de cota, a gente aumentou em 80% a presença do negro nas universidades. Certo? Então, sem a cota, é impossível a gente fazer isso. Né? Quantos meninos negros foram para a universidade? Quase 300 mil em 10 anos de cota. Né? Possivelmente não chegaria a 3 mil se não tivesse as cotas. Então, essa é o poder da cota. Só que a cota é suficiente? Não. A gente tem que desenvolver políticas afirmativas para manter esse menino na universidade. Esse menino vem de uma família não estruturada, a maioria das vezes. Não tem como ele nem chegar na universidade. Certo? Você vê de cada 10 meninos que se formam no ensino médio, apenas 4 são negros. No ensino médio. 6 são brancos.
mesmo quando ele tem a mesma formação, estudou na PUC, estudou na UFRJ, estudou nas grandes universidades, né? Estudou na Uni. Mesmo que ele, quando ele vai para o mercado, ele tem 30% de chance de entrar. Um branco tem 70%. Olha aí. Com a mesma formação, né? E a coisa fica pior com você pensa na mulher negra, né? Aí o bicho pega. 30% da violência sexual é a mais com as mulheres negras. Então a gente vê aí o aumento dessa violência contra as mulheres, a dificuldade também no mercado de trabalho contra as mulheres, né? A gente tem aí a questão, por exemplo, as mulheres são a maioria na questão de mestrado e doutorado, mas mesmo assim, ela, quando vai para o emprego, não, é sempre o homem e branco, aí depois o homem e negro, e depois a mulher negra. É muito triste, é muito triste. Agora, William, vamos reforçar então agora o convite pro terceiro Novembro Afro. Então, dia 14, a gente tem aí uma mesa redonda, A Barbárie contra a Juventude Negra. A última representante do movimento negro viva, né, da década de 40, vai estar aqui em Porto Velho. Zélia Amador de Deus, que é professora do Pará, ela vem a convite do professor Marco Teixeira, e a Maria Bernadette Lopes também vem para essa mesa. Maria Bernadette deu a certificação de quilombo para as comunidades do Guaporé. 8 comunidades quilombolas que tem no Guaporé. E aí elas vão estar trabalhando essa questão dos jovens e das mulheres nessa mesa. Dia 14 no IFRO, às 19 horas. No dia 15 a gente tem, aí liderado pela FECAUBÉ, a Federação das Religiões de Matriz Africana, a marcha contra a intolerância religiosa. Lá na Praça Luiz Ferreira, a gente vai ter essa marcha aí com a Umbanda, o pessoal do Candomblé e outras religiões afro vão estar chefiando essa marcha. No dia 15, dia da Proclamação da República e dia da Umbanda também, certo? No dia 20, a gente tem, no Dia da Consciência Negra, o voto de louvor para 35 pessoas que lutaram contra o racismo e a favor da cultura afro no nosso município, no nosso estado. Vai ser na Assembleia a partir das 14h30. As pessoas que mais batalharam, né? O Movimento Cabeça de Negro, o professor Marco Teixeira, Ana Maria Ramos e vários outros grupos e pessoas que trabalharam, né, contra o racismo, trabalharam pela cultura negra na nossa cidade. No dia 22, a gente tem a segunda-feira afro, aí um momento, né, lúdico, de divulgação da moda, da culinária, da música negra, né? A gente tem aí o Atlântico Negro, você falou do blues, né? O Atlântico Negro, como os negros se reinventaram na América, criando o jazz, criando o samba e o tango. O tango, o samba e o jazz nasceram no mesmo ano, oficialmente, 1917. E os três nasceram em cidades portuárias. O samba no Rio, o jazz em Nova Orleans e o tango, que era uma discussão e hoje se descobriu que ele nasce negro, né? E depois também, assim como o samba, vai ganhar outros espaços. Ele nasceu também em 1917 em Buenos Aires. Olha que interessante. Né? Então, o que não falta é para onde ir durante esse mês afro, né? Não, é isso mesmo. A gente tem aí atividades intensas em todos os cantos da cidade. Tem uma marcha, a primeira marcha da Vila Tupi, na Zona Sul, aí comandado pelo Terreiro de Santa Bárbara, que é o mais antigo da nossa cidade, 1912. Nasceu antes do próprio município, né? Ali no bairro do Mocambo. Está realizando essa marcha da consciência negra lá na Zona Sul, na Vila Tupi, no dia 17. Né? Legal. Vai estar lá, comandada pelo Iago, que é hoje o chefe desse terreiro, o terreiro de Santa Bárbara. Tá certo.
eu dar um alô aqui para o nosso internauta. Um abraço para o Ellen Prestes, para Vera Lúcia Amaral, que estão assistindo a gente. Um abraço para vocês, muito obrigado. O Rivaldo Carvalho, esse aqui está detonando o Evo Morales. Aquele índio vagabundo proibiu a pregação do evangelho. Esquerdistas chamam de golpe, mas o exército foi quem livrou o povo daquele comunista safado. Espero que aqui no Brasil o exército acabe com todos os comunistas também. Rivaldo, eu leio porque eu sou democrata. Eu acho que tem que ler todas as opiniões, mesmo que eu não concorde. E a tua, com certeza, eu não concordo. E eu espero que o que tu está querendo aqui não aconteça nunca. Já tivemos 64 para acabar com os comunistas. Não acabou nada. Pelo contrário, o país voltou na miséria. Tá bom? Então, meu amigo, repensa as tuas ideias. Seja mais democrata. Aceite a opinião contrária. Agora, o acabar é uma coisa muito complicada. Porque teve um cara lá em 1935 e morreu em 42. Porque ele pensava do mesmo jeito lá na Alemanha. Tinha um bigodinho assim, falava que tinha que acabar com os judeus, acabar com os ciganos, acabar com os negros, enfim, acabar com todo mundo que fosse diferente. E hoje ele é odiado no mundo inteiro, hein? E o pessoal não quer que se repita. Então, meu amigo, pensa bastante nessas tuas opiniões. Isso não vale a pena não, hein? Te dou certeza. De qualquer forma, um abraço pela tua audiência. Isso aí eu agradeço bastante. O Gomes Silva respondendo para o Rivaldo Carvalho. Olha, estou te detonando aqui. Sabe mesmo que tu tá falando, Rivaldo? Olha, eu tô achando que tu bebeu no final de semana, hein, Rivaldo? Valeu, Gomes, um abraço. O Valdir Cortez tá falando besteira, mano. Para com isso, tá passando vergonha. Valdir, isso aí tu tá falando pro Rivaldo também, né? Um abraço, Valdir, valeu. E a Dalvalina Lima, muito bom dia. Bom dia, Dalvalina. Tudo de bom pra você. Valdir, um abraço, obrigado pela tua audiência também, tá? E Gomes Silva, obrigado pelo socorro, tá bom? Meu caro William, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para nossos internautas. Mas antes de dar o teu tchau, tem uma pergunta que eu queria fazer alguma coisa. Em relação às religiões de matriz africanas, como você vê essa intolerância? Muito tempo sendo... Falou que é um templo de um bando de candomblé, ninguém está indo lá derrubando tudo, quebrando imagem. É lamentável isso, né? A gente precisa trabalhar, né, democratizar a tolerância. Mas não tínhamos essa tolerância, não tínhamos? Tínhamos. É assim, durante 300 anos, a igreja também viu, a igreja católica viu as religiões, né, naquele tempo chamava Calundu, Batuque Negro, né, Umbigada, tinham vários nomes para isso que no século XX ganhou o nome de candomblé, né? E aí era visto como uma religião do demônio, né, onde o demônio ia dançar com os negros. É claro que até os anos 60 foi desse jeito considerado. A partir dos anos 60, com o Concílio Vaticano II, a igreja vai tratar de um modo diferente essas religiões, né? A religião é uma ligação com Deus. É claro que nós acreditamos, a gente é cristão, nós acreditamos num tipo de Deus. E as religiões que vieram da África acreditam em outro tipo de se ligar a esse Deus, né? Em outros deuses. E aí a gente precisa respeitar isso. E a gente vem, a partir agora da década de 2000, com esses casos, né, de intolerância, que a gente tem setores que dizem que essa é a religião do diabo, a religião do mundo, mas não é. A religião é a religião afro, as religiões afro são ligações desses povos que vieram para o Brasil, que é diferente da nossa, né? E não precisa ser igual, né? Aí o que a gente precisa aceitar? O candomblé, o candomblé tem vários tipos, né? Candomblé Nagô, Ojeje, Angola. Então, eles são representações que os africanos trouxeram para o Brasil. A nossa representação de Deus é diferente que eles têm. Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai, como que o outro falou aí, né? Acabar, não é acabar. A gente tem espaço para todos, né? A gente tem espaço. Saber conviver com a diferença. Conviver com a diferença. É diferente o modo que eles se ligam a Deus do nosso. Muito bem, obrigado. Muito obrigado mesmo. Tem muita pergunta ainda, mas nós temos tempo aqui, infelizmente. Meu caro William,
eu te agradeço muito por ter vindo aqui, falado sobre essa programação, que eu acho que está muito boa, vale a pena. Eu vou tentar fazer uma força para ir, mas eu tenho aula à noite, não sei se vai dar. Mas eu quero ir muito estar lá para conversar, para discutir, para debater essa temática, que é uma temática de todos nós, tanto do branco, todo mundo, do negro, do índio. São temáticas que a gente tem que debater, porque a gente só consegue avançar, na minha opinião, unidos. Esse negócio de avançar, um grupo consegue, outro não consegue, não dá certo. Agora, se a gente se une em pautas comuns, com certeza as coisas ficam bem melhores e mais fáceis para todo mundo. Tá bom? Meu amigo, obrigadão. Obrigado. E nós aqui estamos de portas abertas, tá bom? Tá. Convido a todos aí. Beleza. E você que ficou aí, meu caro internauta, muito obrigado mesmo pela tua audiência, obrigado pelas tuas opiniões. E ó, não se esquece de participar dessa programação. Qualquer coisa, acessa o Rondônia ao Vivo, tem um material falando sobre isso. Acessa a página do IFRO também, que está falando sobre essa programação do 3º Novembro Negro. Enfim, vale a pena participar. Tá bom? Um abraço e até amanhã.